Pelo vosso eterno amor, bendito sejais, Senhor. Pelo vosso eterno amor, bendito sejais, Senhor. Fez grandes maravilhas o Senhor omnipotente. Com saber infinito ele criou os céus, e sobre os oceanos ele firmou a terra. Pelo vosso eterno amor, bendito sejais, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos caminhavam através da Galileia. Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os discípulos, dizendo-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, que vão matá-lo. Mas ele, 3 dias depois de morto, ressuscitará. Os discípulos não compreendiam aquelas palavras e tinham medo de o interrogar. Quando chegaram a Cafarnaum e já estavam em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutíeis no caminho? Eles ficaram calados, porque tinham discutido uns com os outros sobre qual deles era o maior. Então Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: quem quiser ser o primeiro será o último de todos e o servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, abençoou-a e disse-lhes: quem receber uma destas crianças em meu nome, é a mim que recebe. E quem me receber, não me recebe a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, neste momento da vida da humanidade, vivemos situações muito dolorosas de guerra, que quase poderíamos falar numa terceira guerra mundial. E nós certamente nos queixamos de que haja assim guerra. Há mesmo aqueles que se zangam com Deus, como se Ele for o culpado das guerras que nós fazemos. Mas precisamente a palavra de Deus que nós hoje acabamos de proclamar e escutar, indica-nos algumas das principais causas da guerra. Tanto na primeira leitura como no Evangelho, nós vemos discussão, disputa. Na comunidade cristã a quem o apóstolo Santiago dirigiu a sua carta, há guerras entre eles, conflitos. Mas nós vemos que também já, ainda quando Jesus caminhava com os seus apóstolos pela Palestina, eles discutiam entre eles. Portanto, havia discórdia, disputa, conflito sobre quem seria o maior. Pois bem, vejamos então quais as causas, talvez as principais, da guerra ou das guerras. Santiago começa por nos indicar uma causa geral.
De onde procedem as guerras? Não é precisamente das paixões que lutam em vossos membros? Esta é a causa geral. Mas o apóstolo vai concretizar e vai indicar duas destas paixões. E a primeira é essa: cobiçais, a cobiça. O querer tudo para mim. Eu vejo o outro com alguma coisa, com algum bem, com algum dom, e eu cobiço. Quero aquilo para mim. A cobiça normalmente vai juntamente com a ganância. Queremos tudo para nós. A tendência é essa. Porque quanto mais temos, mais queremos ter. E isso é causa de muito conflito, de muita guerra. Basta pensarmos no que acontece com as partilhas, que eu digo que nunca deviam existir. Irmãos, famílias unidas que se entendiam e por causa às vezes de pouca coisa, ficam de costas voltadas, inimigos uns dos outros, fazendo guerra uns aos outros, não é verdade? A cobiça e a ganância estão nesses conflitos. Entre os povos, o querer ter mais, o ter as fontes de riqueza controladas, não é isso que tantas vezes provoca as guerras? Cobiçais e nada conseguis, então assassinais, matais. A outra causa concreta é a inveja. Sois invejosos e não podeis obter nada, então entrais em conflitos e guerras. Invejosos. A inveja também leva a ficar a pessoa incomodada pelo que vê de bom no outro. O outro tem aqueles bens e eu tenho inveja daqueles bens. Tem aqueles talentos, aqueles dons pessoais, canta bem ou joga bem à bola e eu invejo. Em vez de ver no dom e no talento que o outro tem, algo que me pode ajudar também a mim. Se alguém sabe tocar muito bem piano ou violino, eu fico feliz com isso. Sabem porquê? Porque eu não seria capaz, não tenho dom musical para tal, e nunca teria uma boa música de orquestra. Então o dom do outro não é algo que me prejudica, é algo que me ajuda também a mim. Também é bem para mim. Foi ruído de inveja e de ciúme que Caim deixou de olhar para Abel como seu irmão e viu nele um inimigo e o matou. Ainda não aprendemos, desde o princípio da humanidade. Ainda não aprendemos. Não deixemos nunca nem que a cobiça, nem que a inveja dominem o nosso coração. Eu posso sentir inveja, mas eu não peco enquanto não deixar que a inveja tome conta de mim e me faça ter atitudes e comportamentos que são assassinos, ou seja, que levam a querer o mal e a fazer o mal ao meu irmão. Causas muito concretas da guerra. Não atiremos a pedra sobre os outros, olhemos se em nós também não há estas causas. Porque a guerra começa no coração de cada um de nós. Nestas paixões, nestes sentimentos que nos dominam, que nos controlam e que nos fazem agir contrariamente ao amor de Deus. Jesus, no Evangelho, quando os seus discípulos discutiam porquê, qual é o maior? A ambição de ser o maior, o mais importante, o mais famoso, o melhor. E por isso discutiam. Isso também é fonte e causa de guerra. A pretensão de ser mais do que os outros, de dominar sobre os outros, de poder mais do que os outros, de ser mais considerado do que os outros. Quanta guerra vem por aí, não é verdade, meus irmãos? Mas ninguém é grande senão Deus. São ilusões,
são enganos em que nós caímos. E o diabo, como nós ouvíamos São Tiago dizer, aproveita isso para nos tentar. E ele vai chamar mundo àquela mentalidade, àquela maneira de ver que vai atrás disto, destas paixões, que nos levam a ser ambiciosos, a cobiçar, a invejar, a ter ciúmes. Em vez de olhar para o outro como um irmão, passamos a olhá-lo como um inimigo. Caim mata Abel. Aqui está a fonte e as causas fundamentais da guerra. Quando eu quero ser o maior, quando eu quero ter o que o outro tem a todo custo, e para isso sou capaz até de roubar, de matar, etc., de caluniar, eu faço guerra. E a grande guerra que todos nós temos que fazer, o grande combate, é contra estas paixões egocêntricas. Na raiz está o egocentrismo, o querer estar eu no centro, o mais importante, o maior, o primeiro, etc, etc, etc. E isso é o mundo, aquilo que é contrário ao amor de Deus. Aquilo que em nós e na nossa sociedade se opõe ao amor de Deus. Aquilo que nos impede de ver-nos uns aos outros como Deus nos vê. Então é uma grande conversão, que é importantíssimo nós fazermos, se queremos ter paz no nosso próprio coração, porque estas paixões tiram a paz de nós mesmos. Quem é levado por elas deixa de ter paz. Vê inimigos por toda a parte, desconfia de tudo e de todos. Passa a querer tramar, desculpem a palavra, tudo e todos, para conseguir satisfazer aquelas paixões. De ter mais, de poder mais, de ser o mais famoso, o mais importante, o maior. Então, o grande caminho é aquele que Jesus diz. Quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo. Ou seja, combata estas tendências deste eu egoísta que se quer impor sobre tudo e sobre todos. Este eu pretensioso, orgulhoso, que quer ser mais do que os outros. Quando é que eu sou mais? Jesus vai dizer, quem quiser ser maior diante de Deus, faça-se o mais pequeno. Faça-se como uma criança, sem pretensão de ser mais do que ninguém. O que nos faz felizes não é ser mais do que os outros, é ser aquilo que Deus sonhou para cada um de nós. Quando eu for aquilo que Deus sonhou para mim, é quando eu sou plenamente feliz. A felicidade não se mede pela quantidade de poder, nem da riqueza, nem do que quer que seja. A santidade e a felicidade mede-se pela realização da vontade de amor que Deus tem sobre mim. Enquanto nós não atinarmos em ir por aqui, teremos guerra dentro de nós. Faremos guerra à nossa volta, no nosso lar, na nossa vizinhança. E estaremos contribuindo para que haja guerra, e muitas guerras, infelizmente, no nosso mundo. Guerras tremendas, horrorosas, que não é Deus que as quer. São estas raízes de pecado que estão em nós, este egocentrismo, este império do eu que se quer impor, que é a causa última de todas as guerras, até com o próprio Deus. De inimizade para com Deus, de olhar Deus como um rival, como tantos hoje em dia olham, mas desde o princípio o ser humano foi levado a ver no próprio Deus um inimigo, um rival. Foi por aí que o ser humano foi tentado. Sereis como deuses, não precisareis que ele vos diga o que é o bem e o que é o mal, vocês saberão por vós mesmos.
Então, meus irmãos, peçamos ao Senhor a graça e o dom da paz, a começar pelo nosso coração. Façamos sim guerra a estas tendências, a estas paixões, como o apóstolo chama, de egocentrismo, que trituram tudo e todos, impiedosamente. Inclusive os bebés por nascer são triturados por estas tendências. Porque nós deixamos-nos cada vez mais levar por elas. E quanto mais nós formos por aqui, mais nos autodestruiremos uns aos outros e não teremos paz. Que o Senhor Deus nos livre de cair em tentação. Que aprendamos com Ele a fazer-nos pequenos, a fazer da vida um ato de amor e de serviço aos nossos irmãos, incluindo os nossos dons e talentos. Usemo-los não apenas a pensar em nós próprios, mas no bem dos outros também.